Seja muito mais do que bem-vindo a mais um Casa de Fé. Esse é o nosso terceiro encontro e eu fico muito feliz que a gente está junto, que a gente está trocando ideia e que principalmente a gente está aprendendo mais sobre Jesus e sobre a fé que a gente precisa colocar nele. Bom, hoje a gente está aqui com uma convidada especial, a Helena, né? E a Fernanda e o João também, mais uma vez estão aqui com a gente. E que bom que você está mais uma vez aqui com a gente. E eu tenho certeza que vai ser incrível. Apesar de que hoje a gente vai falar de um tema, a gente vai falar sobre pecado. Mas calma, a gente vai falar de pecado de uma forma muito clara e que qualquer pessoa pode entender, principalmente aquilo que Jesus diz sobre o pecado. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Como foi a semana? Tudo bem, bênção, graças a Deus. Bem-vinda, Helena, nessa sala aqui, nessa casa de fé. Gente. Bom, como a gente já falou sobre pecado, muitas pessoas talvez tenham uma visão muito própria, uma opinião pessoal do que é pecado. Mas se a gente pensar na Bíblia, que é quem define pecado, como a gente pode definir pecado, Fernanda? Pecado é tudo aquilo que afasta a gente de Deus. Tudo aquilo que faz mal pra gente e que tem um salário, né, uma consequência de morte. Isso é pecado. Legal. A Bíblia tem uma palavra para pecado, chama hamartia. Hamartia significa errar o alvo. E é como se a gente errasse o alvo, né, do objetivo que a gente tem, do relacionamento que a gente está estabelecendo com Deus. Então, é como se fosse num casamento. Eu sei como eu faço para agradar a minha esposa, mas às vezes eu erro o alvo, né? Às vezes eu dou bola fora, às vezes eu faço aquilo que eu não quero e aquilo que eu sei que vai deixar o coração dela triste. A mesma coisa funciona com Deus. A gente não quer errar o alvo, a gente quer estar bem com Deus, a gente quer Ele feliz e a gente quer também ficar feliz no relacionamento que a gente estabelece com Ele. Então, pecado seria isso, errar o alvo do relacionamento que a gente quer estabelecer com Deus, né? Por que o pecado ele é ruim para Deus? Eu acho que primeiro ele nos afasta, né, de Deus e ele nos ama ao ponto de querer essa aproximação e não querer ver aquilo que faz mal pra gente, né? Então, quando a gente peca, a gente tá fazendo mal pra gente mesmo. A gente tá atraindo consequências ruins pra nossa própria vida. Então, o Senhor, Ele nos ama. Ele quer ver a gente vivendo uma vida abundante, uma vida plena, né? Então, por isso que o pecado é ruim, né? Por isso que é visto dessa forma ruim, porque ele faz mal pra gente. Sim. A Bíblia, inclusive, ela fala uma coisa muito interessante. Ela fala, todos pecaram. Ou seja, ela fala que a humanidade inteira pecou. Ela fala que toda a humanidade errou esse alvo, né? Eu sei que muita gente gosta de culpar Adão e Eva, mas a verdade é que quando a gente às vezes tem a oportunidade de não pecar, né? Quando a gente tem que passar nesse teste, até a gente mesmo vai olhar, caramba, na minha trajetória de vida eu não consegui viver perfeitamente todas as coisas. Uma vez eu vi uma ilustração de uma pessoa dizendo assim, eu não sou tão pecador assim, eu sou uma pessoa boa, né? Aí o cara vai perguntar, mas você tem certeza que você é uma pessoa boa mesmo? E aí ele começou a pegar a lista dos 10 mandamentos, né? Não furtarás, né? Honra teu pai e tua mãe, não cobiçarás. E ele começou a perguntar para as pessoas no detalhe, se tipo, ele nunca furtou uma caneta Bic, ou se ele nunca desobedeceu os seus pais. E talvez quando a gente olha para o nosso pecado, a gente sempre pensa que é uma coisa pequena. Mas imagina você num tribunal e você vai ser julgado por aquelas 10 regras. Tem gente que pensa que os 10 mandamentos é o que vão salvar a gente. Não, eles são o que mostra pra gente, todos os dias, em cada detalhe, que a gente tem uma natureza pecaminosa. Ou seja, que todos pecaram, né? Pensando nisso que eu acabei de falar, o que significa dizer assim, então, que o homem ele é pecador? Significa que ele, por si só, não consegue 100% acertar esse alvo, né? Querendo muito todos os dias, de alguma maneira você vai errar. E você precisa de um salvador, você precisa de uma pessoa que te ama muito e que fala assim, olha, eu vou estabelecer um relacionamento com você e eu vou te ajudar nesse processo. E essa pessoa foi Deus que fez isso. A palavra vai dizer que Deus provou o seu amor
entregando Cristo quando nós ainda éramos pecadores. Então não é sobre a nossa condição de pecador, é sobre aquilo que Deus fez entregando o Filho dele numa cruz para que a gente pudesse ter um relacionamento novamente. Nossa, é muito forte isso, né? Pensar que Cristo morreu por nós, independente de se a gente teria feito alguma coisa boa. Exatamente porque a gente não era capaz, é que ele fez isso, né? Cristo morreu por nós quando ainda estávamos presos nos nossos pecados. Isso é muito forte. Bom, e pergunta, Helena, o que você acha? O homem nasce pecador ou ele se torna pecador ao longo da história? Como a palavra de Deus diz, a gente já nasce pecador mesmo. Mas eu tenho uma experiência pessoal com isso, assim, meu primeiro contato de que eu tive, a consciência de que eu era pecadora, eu fiquei muito assustada. Eu lembro que eu tava conversando com uma tia minha, que ela é cristã e tal, e ela tava, assim, me explicando o evangelho, e eu falei, assim, de tudo do meu coração mesmo, do fundo do meu coração. Falei assim, mas tia Thaís, eu não peco, assim, eu não roubo, eu não mato ninguém, tá tudo certo. E ela falou assim, não, calma aí, vamos sentar, vamos conversar, não é assim. E aí eu comecei a entender que, na verdade, não era sobre um ato meu, assim, se eu tinha feito, deixado de fazer ou não, mas sobre algo interno, uma morte espiritual mesmo, uma morte que significa a distância de Deus, a falta de conhecimento, a distância de quem você é em Deus, de quem a gente nasceu para ser, né? Nossa. Não só de atos em si, mas eu vivia como uma perdida, assim, porque eu não conhecia o meu pai, eu estava longe de quem ele me criou para ser. Então, acho que eu estava ali, né, perdida e tal, até que alguém me falou, eu fiquei muito assustada, enfim. Respondi a sua pergunta. Respondeu perfeitamente. A Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Sim. Isso significa que a maior sensação que o pecado causa é esse afastamento mesmo, esse sentimento de que a gente precisa encontrar sentido, precisa encontrar Deus em algum momento. Então, quando você fala que você entendeu nisso, é muito forte, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Não é o salário dos pecados é a morte. Isso significa que não é o grande pecado não é as transgressões que a gente vai cometendo no meio-dia, assim, né? Quando a gente mente ali, ou quando a gente, sei lá, tem ciúme, ou quando faz alguma coisa. Mas é o pecado específico que gerou todos esses, que é o pecado de estar afastado de Deus, né? E aí todos esses outros pecados que a gente comete no dia a dia, eles são consequências desse sentimento de distância de Deus, porque você nunca vai querer acertar o alvo de alguém que você sente que está longe de você ou que não se importa com você. Até pensar que Deus não se importa com você, de alguma forma é errar o alvo, é pecado também, porque é exatamente isso que afasta você, né, de conhecer a melhor pessoa do universo. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O que significa isso? Olha, eu tava pensando nisso e eu pensei no meu primeiro emprego, né? Como é que eu fiquei ansiosa enquanto eu trabalhei naquele mês para receber aquele valor, né? Aquele salário. A gente fica feliz ansiando aquele salário, aquele dinheiro. Eu acho que da mesma forma o pecado faz isso dentro de nós. Então ele trabalha para receber o salário, né? Ele trabalha para receber o salário, que é a morte. Quando a gente pensa nisso, a gente começa a ter a noção de quanto isso é ruim pra gente. Porque eu lembro, da mesma forma que eu trabalhei loucamente naquele primeiro mês de trabalho para receber aquele dinheiro, né? E fiquei tão feliz com aquilo. Acho que o pecado, se a gente fosse colocar numa referência assim, ele teria a mesma alegria com a morte dentro da gente. Então é como se ele buscasse, né, e quisesse a morte. Por isso que ele é tão ruim. Acho que é assim que eu associo, né? O salário do pecado é a morte, é a consequência e a alegria do pecado, né? A espera do pecado é a morte. A recompensa do pecado é a morte. Isso, muito forte. Exato. Né? Uma vez eu fui estudar esse texto, que diz o salário do pecado é a morte. E ele está em Romanos capítulo 6. É isso, Romanos 6. Lá em Romanos 6 é um tratado do apóstolo Paulo comparando a escravidão do seu tempo como se a gente fosse escravo de alguma coisa. Como se ele dissesse assim, cara, a gente sempre quer servir alguma coisa. E ele falou, ou a gente vai servir a Deus, ou a gente vai servir ao nosso pecado. Só que naquela época, a escravidão ela era diferente da escravidão que houve no Brasil. Ela era remunerada. Só que era um salário de escravo, era um salário que não era suficiente para a subsistência.
Então ele começa dizendo assim, por isso ele fala, se você é escravo do pecado, o salário do pecado é a morte, ou seja, é um salário que não tem como te sustentar. Quanto mais você se entranha no pecado, mais você recebe o salário do pecado, menos você tem condição de sobreviver. E aí ele completa esse versículo dizendo, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Dizendo assim, que Deus, ser escravo de Deus é um privilégio, porque Deus não trata a gente como escravo, pelo contrário, Ele trata como filho. Então, em vez dele nos pagar, né, por aquilo que nós merecemos, ele nos oferece muito mais do que aquilo que a gente imaginou que era possível a gente merecer. É muito forte isso, né? E falando nisso, eu tenho uma última pergunta. Jesus, ele sabendo que a gente era pecador, ele provavelmente, se ele ama a gente, ele mesmo diz isso, né, que ele morreu por nós, qual é a solução que Jesus oferece para o homem que é pecador, já que todo homem é? Ele mesmo. Ele é a nossa solução, assim, ele é o nosso resgate, né? Quando eu conheci Jesus, eu me senti, antes de conhecer Jesus, e assim que eu conheci, que eu tive a consciência, eu me sentia como se eu tivesse emaranhada em parecia que a minha vida era uma bola de neve. Então, tudo se tornava assustador, assim, eu me sentia presa, literalmente presa. E quando Jesus entrou na minha vida e eu conheci Jesus, eu vi que ele era a solução, porque assim que eu conheci, essa prisão caiu por terra, né? Caiu realmente. Forte. E eu me senti livre. Passei a enxergar aquilo que a Helena falou, né? Sobre identidade. Eu comecei a me ver diferente, a entender quem Deus era, meu propósito, saber que eu tinha um propósito de vida. Minha vida não era só trabalhar, não era só casar, ter filho, trabalhar e morrer depois, né? Sim. Mas tinha um propósito, e esse propósito era muito maior, que era Jesus. Então, assim, a solução é Cristo. Helena, você ia falar também? Eu acho que, contando um pouco, assim, da minha experiência, uau, Jesus me encontrou no meio de tanta gente, assim. E eu senti como se minha vida tivesse realmente começado do zero, como se eu tivesse... E olhando, assim, de fora, na minha percepção de fora, de onde ele me encontrou, como eu tava como cego, assim, no meio de tanta gente cega também, e os meus olhos se abriram. E eu lembro da sensação de ter um encontro com o Espírito Santo, que eu acho que caminhar com Jesus, ter uma vida com Jesus, além de entender, né, que você não peca e tal, é porque eu me perdi um pouco na pergunta. Não tem problema. Além de entender isso, acho que é um relacionamento com o Espírito Santo, porque é o primeiro contato. E o meu primeiro contato com ele foi essas escamas realmente caindo. Eu lembro da sensação. Nossa. Da sensação de ver com os olhos de Jesus. Eu acho que esse relacionamento com o Espírito Santo nos leva a um caminho de entender as coisas com os olhos dele. E aí fica mais fácil, né? A gente entende que ele não é um Deus tão ruim assim, tão carrasco, mas um Deus de amor, porque ele me fez ver na percepção dele. Cara, que incrível, né? A gente vê na percepção de Deus, de um Deus santo, de um Deus puro. E eu lembro de uma sensação física, de escamas caindo dos meus olhos, eu conseguindo enxergar na percepção de Deus o que estava acontecendo. E aí ficou mais fácil, eu entendi quanto que ele me amava. Que ele fez questão de ir ali me mostrar como ele enxergava as coisas. E como ele via, como aquilo me fazia mal, estar longe dele. Não só pecando. Porque eu acho que o pecado, eu acho difícil, assim, eu me falo assim como uma nova convertida, é difícil você se converter e não pecar de novo. Eu acho que, e sim uma vida de distância, não que você tem que pecar, né? Eu acho que você tem que se arrepender sempre, todo dia. Mas eu acho que o que mais machuca mesmo é uma vida de distância. Eu acho que o que ele me mostrou é assim, filha, você tá tão longe do que você... Eu quero estar perto, né? Do que eu criei você para ser. Que é amada, redimida, lavada. Então, quando eu olhei com os olhos de Jesus, a percepção de Jesus para as coisas, a sensação, tipo assim, uau, cara, é isso? Não era só que... Porque quando eu passei por aquela etapa da tia Thaís me falando, não, funciona dessa forma, eu tava olhando de uma forma mais, assim, tipo uma regrinha, né? Mas quando eu realmente tive um encontro com o Espírito Santo, eu pensei, uau, é isso? Caramba, agora eu tô entendendo. Nossa, demais. Então, eu acho que facilita quando a gente tem esse encontro com o Espírito Santo e a gente entende a percepção dele. Entende que é um olhar de amor mesmo, de cuidado, né?
E Muda tudo. Muda tudo. Isso que você falou me lembra uma frase que me marcou muito, que é: santo não é aquele que nunca se suja, mas sempre é aquele que sempre se lava, né? É Então, isso. de Nossa. fato, a gente todo dia tá buscando esse relacionamento com Deus que de fato consegue mudar a nossa vida, né? Porque Ele sabe o que é melhor pra gente, Ele é o nosso Criador. Ninguém é melhor do que Ele pra dizer como a gente deve viver, né? Nossa, Ele é um muito bom amigo, né? Muito bom, gente. E assim a gente está chegando ao final da nossa Casa de Fé, né? Eu espero que você tenha sido extremamente fortalecido por aquilo que foi compartilhado aqui. Que Deus te abençoe muito e se prepare. Semana que vem é a nossa última semana. Você não pode faltar. Te esperamos aqui no nosso Casa de Fé. Deus abençoe.